Vamos então começar o livro Missionários da Luz. Como sempre, o prefácio do Emmanuel é de uma lição profunda, sempre temos que analisar e estudar os ensinamentos de Emmanuel, porque ele consegue sintetizar nas palavras, em poucas palavras, um número imenso de ensinamentos. Vamos lá. Ante os tempos novos. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Infelizmente, nós vemos ainda muitos adultos com mentalidade infantilizada, esperando um céu de nuvens, anjinhos tocando harpa, um não fazer nada, uma preguiça eterna, Isso não existe. Jesus já colocou que o Pai trabalha, Ele também trabalhava o tempo todo. Nós vamos trabalhar sempre pela eternidade, nós vamos estudar pela eternidade. Somos perfectíveis através do tempo e do estudo e do nosso esforço. E aí é que está o problema. Acreditar em pozinho de pirilim-pim-pim fica mais fácil do que arregaçar as mangas, estudar, se modificar e se aperfeiçoar. É isso que Emmanuel está nos lembrando aqui. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. É a hora que nós falamos da reforma íntima, do vigiai e orai, do autoconhecimento para nos modificarmos. Todo mundo torce o nariz, todo mundo acha que não é necessário. Basta vir na casa espírita uma vez por semana, ajudar numa cesta básica, trabalhar num sopão. A caridade sim é extremamente importante. Ajudar o próximo na medida do possível é obrigação nossa, que temos mais do que nossos irmãozinhos menos assistidos. Mas a nossa maior responsabilidade aqui nesse planeta é para conosco. É o nosso autoconhecimento e o nosso autoaperfeiçoamento. Nós nos modificarmos pelo nosso esforço, pela nossa vontade. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo,
sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Nós voltaremos para a casa do Pai com os nossos próprios pés, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade. Toda a conquista ela será merecimento nosso, e toda a derrota servirá como lição, como aprendizado para que consigamos a próxima conquista. Eu vou repetir. Em vez do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado com meras afirmativas doutrinais. Não é pela palavra que emitimos, mas pelo aprendizado que aprendemos dentro de nós, que guardamos dentro de nós e colocamos no nosso dia a dia em curso. São pelos frutos que se reconhecerá a árvore. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. 100 anos que aqueles que vivem muito, vivem aqui na Terra, é pouco perante a eternidade. Nós temos que entender que nós vamos aprendendo no ir e vir, nos nossos reencarnes, na volta, recomeçando do zero, fazendo tudo diferente e nos aprimorando. Nós temos que entender que é só uma fração de segundos o tempo que nós passamos aqui, e esse tempo é para aprendizado e para a nossa modificação interior. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores de verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. A gente vê como é atual. Embora ele esteja aqui falando nos anos 40, tudo que ele está colocando aqui é atualíssimo. Nós precisamos ajudar a preparar a nova era.
né, ajudar aqueles que estão vindo para o planeta de regeneração, o começo do planeta de regeneração, que já começou a se transformar. A mudança é lenta, é extremamente vagarosa, mas ela caminha para frente. Não importa se passo de tartaruga ou se passo de formiga, mas ela caminha para frente. E cabe a nós ajudarmos naquilo que pudermos nessas mudanças. Eu vou repetir a colocação do Emmanuel, embora antes do meio do século passado, extremamente atual. Ela é extremamente atual para hoje, janeiro de 2020. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. Vamos lembrar Kardec, que já colocou lá em 1857, no Livro dos Espíritos, que a hora que a ciência colocar alguma coisa diferente daquilo que está sendo colocado na doutrina espírita, fiquemos com a ciência, que a doutrina tem que se aprimorar e se aperfeiçoar através do tempo. E é o que ele está colocando aqui. Nós temos que socorrer a religião que está sepultada nos arquivos de pedra, com as teologias paradas no tempo, com historinhas para crianças, né, com preconceitos, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A ciência está aí para amparar o homem a crescer, a se aprimorar e se aprimorar, a se melhorar e se aprimorar para voltar à casa do Pai com as próprias pernas. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhes horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. A edificação do Cristo prevaleça as palavras das ideologias brilhantes. Que seja o ensinamento dele que prevaleça. Ele veio para nos mostrar como a vida deve ser vivida. Temos que nos ater ao exemplo dele para nos modificarmos e vivermos no exemplo que ele nos deixou. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais,
que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Então nós estamos aqui neste templo vivo, que é esta roupagem que nos é emprestada. O nosso perispírito está em desenvolvimento juntamente com a nossa alma. Vamos lembrar a designação de Kardec: alma é o espírito encarnado, espírito é o desencarnado e alma é o espírito encarnado. Então nós estamos aqui para crescermos, nos desenvolvermos, aprendermos, ensinarmos e nos melhorarmos. São tão lindas essas palavras de Emmanuel que eu vou repetir. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem uma vez mais ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários na luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, porque é o perispírito que vai montar a matéria. É o perispírito que vai moldar cada célula do nosso corpo na composição do novo corpo reencarnado. Que a alma, que é o espírito encarnado, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais. Aquilo que nós criamos, mentalizamos, pensamos, nós estaremos convivendo e seremos responsáveis, porque somos deuses, somos co-criadores. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Os laços do amor nos acompanham no plano espiritual, no plano terrestre. É muito bom conviver com os nossos laços amorosos, mas os da mágoa e do ódio criam névoas, criam situações escuras, nuvens escuras, que também nos acompanham no plano espiritual e na Terra, a cada reencarnação. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Nós não estamos aqui para comer, dormir, procriar e pagar as contas. Nós não estamos aqui para sermos como os animais, vivermos por instinto. A nossa fase animal já passou. Nós estamos aqui como irmãos de Jesus para nos desenvolvermos e sublimarmos a nossa existência para que um dia possamos chegar aonde ele chegou, sermos Cristos. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais, que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre na glória imortal a que o Pai nos destinou. Estaremos sempre estudando, aprendendo, crescendo e melhorando, se essa for a nossa vontade. Porque a pior coisa do mundo que pode nos acontecer é estagnarmos, é pararmos. Aí sim é a verdadeira morte. Ficar parado, estagnado, até a água parada apodrece. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Olha que lindo, se parecer difícil, ore, peça a Jesus o auxílio, peça ao teu mentor que busque dentro do plano espiritual aquele que nos amam, que estão mais elevados, para que esses entes queridos
nos auxiliem a entender a lição que está nos parecendo tão difícil ali. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a Terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Lembra-te de que a morte do corpo, o desencarne, nos levará para o contínuo estudo, o contínuo aprimoramento, se estivermos estudando, aprendendo, crescendo e melhorando aqui na Terra. Estaremos atraídos no plano espiritual como um imã por similaridade, por sintonia, por vibração. Eu vou repetir aqui as palavras de Emmanuel. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva. Ela vai nos chegando conforme o nosso entendimento. E rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a Terra te designou para cada dia. Consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. Os prefácios do Emmanuel são sempre fantásticos, para relermos e estudarmos. Então vamos continuar estudando, agora com André Luiz, no próximo capítulo.